Muito Fica bem, à vontade. 2-1, né? Certo. Isso. Olá, boa noite. Nós estamos aqui diretamente falando de Porto Franco, Maranhão. E não ficou legal. Não ficou legal, doutor. Espera aí. Bagunçou o negócio aqui. Podemos continuar? Pode continuar. Não se preocupe com nada, não. Tá? Depois seguindo. recorta aí, né? Não tem como cortar. Vá-se embora. Certo. Boa noite. Falamos diretamente de Porto Franco, Maranhão. Queremos, nesse momento, fazer a apresentação do professor Mário Rafael Campelo da Rocha. Nós estamos diretamente dos estúdios para o 5º CONEC, 5º Congresso Nacional de Educação para a Contemporaneidade. A revista editora amplamente Qualis B na CAPES convidou vários professores de todo o Brasil e fora para ministrarem no 5º CONEC de 2026. E, para tanto, nós convidamos o professor Mário Rafael Campelo da Rocha para estar palestrando nesse 5º CONEC para a editora amplamente em Natal, Rio Grande do Norte. Professor Mário Rafael Campelo da Rocha possui graduação... Doutor, desculpe. Depois corta, né? Então, assim, um pouco gripado, deu bem na hora da gripe. E a pessoa, que complicação... Tomar aqui uma águazinha. Então, convidamos o professor Mário Rafael Campelo da Rocha, possui graduação com bacharel em Teologia Bíblica e Interconfessional pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, 2024 MEC, possui pós-graduação lato sensu em Docência do Ensino Religioso pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, MEC, pós-graduado em nível de lato sensu em Hebraico Bíblico Clássico pela Faculdade Latino-Americana FLAM, MEC, possui especialização lato sensu em Metodologia do Ensino de Língua Portuguesa e Estrangeira, com fundamento de Teoria e Prática de Tradução pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, MEC. Possui curso de extensão em Hebraico Instrumental pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, MEC. Possui curso de extensão em Grego Instrumental pelo Centro Universitário Internacional UNINTER, MEC. Possui especialização livre em grego bíblico, koiné, pelo Instituto Bíblico Teológico Elohim. Tem experiência como professor na área de teologia, linguística, com ênfase em hebraico bíblico clássico, grego bíblico e koiné, exegese hermenêutica, e atuou como professor pelo Instituto de Ciências Teológicas e Humanas. E atualmente atua como professor do Instituto Bíblico Graça e Verdade, e também atuando como professor pelo Nacional Instituto Teológico Doxa, e atualmente trabalha como auxiliar administrativo na Santos Dumont. E nesse momento nós queremos convidá-lo para ministrar a sua temática. Bom, graça e paz a todos. Para mim é motivo de muita alegria poder ser convidado aqui pelo nosso amigo, professor, para fazer uma exposição acadêmica e técnica sobre esse assunto, que depois se tornará um artigo científico, onde, de fato, será usado por inúmeras universidades, e ele nos convidou para fazer, de fato, esse trabalho, e para mim é um motivo de satisfação muito grande poder fazer com que esse trabalho seja feito aqui no canal acadêmico do professor Rafael Rocha. Já que o nosso canal é um canal acadêmico, obviamente, esse trabalho será colocado aqui, depois será exposto lá na plataforma da universidade que ele irá destinar. Pessoal, estaria apresentando um slide falando sobre a falácia exegética, e talvez você pouco ouviu falar sobre questões realmente acadêmica e como é trabalhado academicamente a exegese. Então, a gente vai falar sobre uma proposta de leitura correta dos textos antigos, né? E quando a gente fala de textos antigos, o texto do hebraico e do grego bíblico, tá?
para a educação da contemporaneidade, ou seja, como é que a igreja hoje ela tem sido ensinada, como é que a comunidade cristã geral, a cristandade como um todo, tem sabido lidar com verdades antigas e como tem sido contextualizadas essas verdades para os dias atuais e como tem usado essas verdades contextualizadas para dialogar com a contemporaneidade, visto que os líderes da academia, que são cristãos, também têm passado por inúmeros embates, então vamos fazer a exposição nesse momento agora dos nossos slides, que de fato vai estar sendo apresentado, e será uma apresentação com poucos minutos, tá, pessoal? Não terá mais do que 30 minutos de exposição, talvez menos, então eu já gostaria de agradecer a presença de todos aqui nessa live para essa exposição. Compartilhando a tela, nós vamos começar a apresentação nesse momento. Vamos lá. Bom, a falácia exegética é o tema da nossa live de hoje, ou seja, uma proposta de leitura correta dos textos antigos para a educação na contemporaneidade. E a gente vai estar falando sobre coisas que deveriam ser entendidas dentro de uma perspectiva básica para poder se fazer teologia, porque toda teologia deve ser elaborada a partir dos dados da exegese e a partir dos fundamentos hermenêuticos. Por quê? Qual a diferença entre teologia e exegese? Teologia pressupõe o dado da fé. Teologia é uma ciência que trabalha com senso majoritário. Já a teologia trabalha com macro, né? Com macroexame de tudo que a academia abordou sobre determinado tema. E a exegese não. A exegese é uma ciência de análise. A exegese é uma ciência do microexame de um texto. Então, nós temos o macroexame de um texto, do ponto de vista hermenêutico e teológico, e nós temos o microexame de um texto, que já é o caso, o papel da exegese. O grande problema hoje é que muitos não estão fazendo exegese da forma como devem ser feitas. E muitos púlpitos de igrejas pentecostais, neopentecostais ou de qualquer outra linha não estão fazendo exegese de forma responsável. E isso, muito menos, está sendo compreendido por grande parte dos cristãos que estão tendo problema nas universidades, que, de fato, deveriam compreender o papel importante da exegese. Portanto, a gente está aqui fazendo essa abordagem com o intuito de acrescentar conhecimento e valor. Vamos lá. Falácias exegéticas. Uma leitura crítica a partir de uma obra de D.A. Carson e da obra de Craig Osborne. São as duas obras pelas quais eu vou me embasar para fazer essa exposição. E dentro dessa perspectiva, o primeiro ponto de partida é fazer uma pergunta, obviamente, uma pergunta como dentro de uma perspectiva mais da maíltica socrática, né? Uma pergunta que a gente sempre diz assim, uma pergunta já sabendo mais ou menos o que a gente vai tratar, mas é uma pergunta que a gente faz. O que é uma falácia exegética? E como, academicamente, isso é trabalhado na academia? Como que D.A. Carson ele entendeu a perspectiva do que é chamado falácia exegética? Então, para D.A. Carson, uma falácia exegética não é simplesmente um erro qualquer, mas um erro de raciocínio na interpretação do texto bíblico, especialmente no nível linguístico, lógico e teológico. Então, a gente o que vai abordar. Ou seja, não é apenas interpretar errado, mas interpretar com um método defeituoso. Repito, falácia exegética não é apenas interpretar errado, mas interpretar com um método defeituoso. Então, às vezes, o método que a pessoa está se utilizando para fazer a sua exegese é um método que não é o mais correto. Vamos falar um pouco de método. Nós temos um método que era o método mais antigo, da escola de Antioquia, que era o método histórico-gramatical. Obviamente, esse método ele perdurou dentro de uma perspectiva de uma interpretação mais literal do texto e com fundamentação histórica. Depois, a partir do século XVII e do século XVIII, entramos com o método histórico-crítico, e que, de uma certa forma, tenta fazer uma perspectiva mais diacrônica do estudo do texto, mas isso levou muitos a contestar inúmeros textos e, infelizmente, acabou tirando a sobrenaturalidade de muitos textos na tentativa de se fazer um exame bíblico profundamente humanizado.
e, não tendo resposta satisfatória dentro do seu próprio método, foi inventado e criado um novo método chamado método da análise narrativa. Então, às vezes, qual é o melhor método para se fazer um trabalho exegético? É o método histórico-gramatical? É o método histórico-crítico? É o método da análise narrativa, tendo como em desenvolvimento a análise do discurso? Então, já na mentalidade de Craig Osborne, ele amplia isso ao dizer que o problema não é só no erro, mas do processo hermenêutico descontrolado, quando o intérprete rompe o equilíbrio entre texto, contexto e o leitor. Então, no trabalho exegético, quer-se chegar à seguinte indagação: o que o autor original daquela obra, daquele determinado livro bíblico produzido em hebraico, aramaico ou grego, queria transmitir para os seus leitores originais? Então, há um desequilíbrio profundo, primeiro, entre o contexto. E quando a gente fala do contexto, não é só o contexto textual, mas é o contexto histórico, o contexto cultural, o contexto religioso, o contexto político, o contexto geográfico, e como isso, de fato, pode ser entendido pelo leitor. Então, a gente vai entrar dentro dessa perspectiva. Vamos lá, pessoal. Ainda nas falácias exegéticas, uma leitura crítica a partir das obras de D.A. Castro e Craig Osborne, nós chegamos no segundo parâmetro, é a base metodológica, ou seja, da exegese para a hermenêutica. Aqui entra uma diferença crucial, tá? E isso tem que ser levado em consideração. Por quê? Porque nessa diferença crucial, veja bem, nós temos a perspectiva de Carson, que é uma perspectiva mais exegética, que vai trabalhar no nível do microexame de um determinado texto, ou seja, ele vai analisar palavras, sintaxe, a lógica, vai analisar o campo semântico, vai analisar as raízes das respectivas palavras, vai analisar questões mais microexamináveis. Já na perspectiva de Craig Osborne, ele vai trabalhar no nível mais macro, ou seja, o processo interpretativo completo, dentro de toda a perspectiva que se possa extrair de um determinado texto. Então, Osborne chama isso de espiral hermenêutica, inclusive tem uma obra que é muito conhecida por todos. A interpretação ela não é linear, mas o movimento contínuo entre, vamos lá, texto, contexto, leitor, aplicação. Quando essa espiral é mal conduzida, surgem-se as falácias, tá? Então, as falácias, elas exegéticas e falácias hermenêuticas, elas surgem quando não é trabalhado o texto de forma exegética. As falácias exegéticas e hermenêuticas acontecem quando o contexto não é levado em consideração. E eu vou dar algumas demonstrações do hebraico e do grego daqui a pouco. O leitor contemporâneo não consegue entender como o leitor original entendeu o texto no momento histórico que ele foi produzido. Então, essa questão tem que ser analisada a partir de um exame diacrônico. O que tem acontecido, professor, sabe que é muito anacronismo. Por exemplo, quando o cara entra no Antigo Testamento, uma série de mentalidades ocidentais é inserida dentro de um texto produzido no Oriente Próximo Antigo. Ou seja, dentro de uma perspectiva completamente oriental. A mentalidade não é a mesma. E aí a aplicação ela já sai defeituosa. Portanto, quando não há uma relação saudável entre texto, contexto, leitor, aplicação, surge-se, infelizmente, a falácia exegética ou falácias hermenêuticas, que é o que tem sido difundido por, eu vou colocar aqui, 90% dos púlpitos das igrejas brasileiras. Isso aqui é um problema, isso também. E essas pessoas, professor, que têm aprendido de forma errada com os púlpitos com mensagens defeituosas, essas pessoas, por exemplo, a gente tem filhos, a gente está com filhos aí que talvez a minha filha está entrando agora na universidade, outros filhos de outros líderes estão entrando na universidade, eles entram lá e não sabem defender a sua fé cristã perante as inúmeras ideologias anticristãs que se encontram nas universidades. Isso aqui é um grande problema. Então, eles não têm preparo porque o púlpito está despreparado. E o púlpito está despreparado porque esse despreparo começa numa metodologia defeituosa dentro da cátedra, dentro da academia. Então, sai da academia, traz para o púlpito, do púlpito ensina equivocadamente para as massas, e as massas, quando vão se deparar com os confrontos que devem encontrar nas universidades, infelizmente, acabam tendo problemas graves e brutais. Portanto, tá? A gente tem aqui
as principais falácias que De Acacio colocou como dentro da perspectiva de uma leitura técnica. Primeira falácia, falácias lexicais. Dentro das falácias lexicais, nós temos que analisar a chamada falácia da raiz. E essa questão hoje, ela é muito colocada porque nós temos um problema hoje. Pessoas que não têm tido preparo, têm produzido vídeos de TikTok, vídeos de Kawaii, vídeos de YouTube, vídeos do Facebook, de inúmeras páginas como Tinder e tantas outras redes sociais, têm feito exposições dos quais não sabe diferenciar, por exemplo, as raízes das palavras quando querem comentar sobre um texto hebraico. Então, achar que o significado de uma palavra deriva sempre da sua raiz etimológica é um problema grave. Por exemplo, como no caso do primeiro livro dos Reis de Israel, que diz que o profeta Elias foi sustentado por corvos, conforme também está no capítulo 17, versículo de número 6. E aí, aqueles que querem apresentar em seus vídeos cortes, dentro de uma perspectiva sensacionalista, que não eram corvos, mas eram árabes, eles desconsideram, tentando considerar somente a raiz, e desconsideram a construção que está ali a partir de um relacionamento sintático com outras palavras da oração, que ali nós temos ali o termo hebraico orevim. Orevim é um substantivo pelo qual se relaciona com todas as outras palavras daquela determinada oração, para o que nomear os seres que de fato sustentaram Elias com pão, ou perdão, com carne, tá? No entanto, o texto não tem perspectiva nenhuma de qualificar aqueles seres, dando a aqueles seres características adjetivais. Não está na construção adjetival lá em primeiro livro dos Reis, do capítulo 17, versículo 4 ao 6, para que se possa ser entendido como arevim. Repito, o texto hebraico do primeiro livro dos Reis, 17:4, deveria estar orevim, corvos, mas muitos entenderam que deveria estar na sua forma adjetival, aravim, que significa árabes, tirado da raiz orev. Então, esse é o grande problema. Eles pegam a raiz formada por Ain, Resh e Vet, e aí dizem que orev, essa raiz, ela pode ser tanto uma construção possível para orevim, corvos, como uma construção possível para aravim, árabes. O problema é que, repito, a construção lá está na sua forma substantivada, orevim, corvos, e não na sua forma adjetival, aravins, que é árabes, a qualidade de quem nasceu na Arábia. Então, isso aqui é um grande problema por causa da raiz. Então, isso que, na obra de De Acacio, ele condena essa falácia da raiz, ou seja, achar que o significado de uma palavra deriva-se sempre de sua raiz etimológica, ou seja, que a sua raiz vai dar base para a defesa da mesma coisa em todos os textos. Isso não é verdade. Uma outra questão acontece já no Novo Testamento grego, é o exemplo clássico, né, da palavra dynamis, do grego, né, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de dynamis, tá? Que é a palavra dynamis, é o poder. E outra coisa, aí as pessoas que não conhecem o grego suficiente para se fazer uma análise exegética e entender o conceito que dynamis tinha no mundo greco-romano, naquele mundo helenizado, eles pegam uma mentalidade atual e dizem o seguinte: dinamite, poder sempre deve ser usada, né, como dinamite. E quando ele chega a essa conclusão, que dynamis que originou a palavra dinamite, que é uma palavra, inclusive, recente, eles cometem o erro da falácia da exegética do anacronismo, ou seja, eles pegam o conceito de dinamite moderno e querem colocar dentro de um texto do mundo grego, do mundo helênico, onde a dinamite, que era esse instrumento de explosão que não havia ainda sido produzido naquela época. Então, infelizmente, Casso insiste, significado é uso, não origem. Olha aí, significado é uso e não origem. Esse aqui é o grande problema, porque significado é o uso da palavra dynamis, desse substantivo dynamis, que é colocado ali para qualificar algo, né? Então, veja bem, então não é a origem da palavra em si. Ali, então, esse tipo de trabalho, ele é um trabalho profundamente defeituoso. Então, continuando, transferência ilegítima de totalidade, ou seja, tomar todos os possíveis significados de uma palavra e aplicá-lo simultaneamente a todos os outros textos.
Ou seja, você pega uma palavra, vê o que de fato aquela palavra significa no léxico e pega aquela definição lexicográfica e aplica em todos os textos possíveis da Bíblia. Isso é um erro crasso, básico e absurdo que não pode ser cometido por um exegeta maduro. Portanto, por exemplo, a palavra peirasmos. A palavra peirasmos, como substantivo deverbal, que é oriundo do verbo peirazo, ela sim, lexicograficamente, pode ser definida e traduzida tanto como tentação ou provação. Agora, a pergunta que não quer calar. Eu pego a palavra peirasmos, entendo que ela é tentação. Em todas as ocorrências onde peirasmos vai aparecer, eu tenho que traduzir como tentação? Não. Se eu pego a palavra peirasmos, entendo que de fato ela é provação. Eu tenho que traduzir em todos os textos da Bíblia como provação? Não. Por quê? Porque, veja bem, repito, peirasmos como substantivo deverbal de peirazo, tentação, provação. Portanto, por causa do campo semântico, por exemplo, Deus não pode tentar ninguém. Então, quando você pega peirasmos e quer traduzir num sentido de tentação com relação a Deus, você fere a estrutura teológica proposta pela obra, que é como está em Tiago, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus a ninguém tenta, porque ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Então, você pega a palavra grega peirasmos e quer traduzir no sentido de tentação para Deus. Isso é um absurdo, tá? Isso é um absurdo. Você não respeitou o contexto e o campo semântico e a teologia do autor. Isso é muito sério. Então, o que acontece? Portanto, você também não pode, né? Também não pode, tanto quanto Satanás não pode provar ninguém. Ou seja, você pega peirasmos e quer dizer que Satanás estava provando alguém. Vocês estão entendendo o raciocínio? Peirasmos pode ser traduzido como tentação e provação. Você não pode dizer que Satanás está te provando, tanto quanto não pode dizer que Deus está te tentando. O que vai definir se peirasmos pode ser traduzido como tentação e provação, primeiro, o contexto, o campo semântico, a teologia do autor e a relação com que peirasmos tem ou com theos, que é Deus, ou com diabolos, que é o diabo, ou Satanás. Então, o que acontece? Isso é muito sério. Veja aqui um exemplo de Mateus, capítulo 6, versículo 13, aonde peirasmos, né, ela foi traduzida não com sentido de provação, mas com sentido de tentação. Vamos lá. Kaime essenenges rimas em peirasmon, ala rissas remo aputu poneru. Ou seja, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do maligno. As traduções traduziram como livra-nos do mal, mas poneru é maligno, livra-nos do maligno. Então, veja bem que peirasmos não pode ser traduzido aqui no sentido de não nos deixe cair na provação do maligno. Não, aqui não tem a ver. Pelo contrário, é Jesus instruindo seus discípulos a pedir ao eterno Deus Todo-Poderoso a não cair na tentação do maligno, do diabo. Portanto, peirasmos, quando é uma referência ao poneru, ao maligno, não tem essa questão. Isso é um erro semântico. Então, estamos trabalhando aqui com a questão semântica que muitos desconhecem. Aqui é um problema sério. Vamos lá. Transferência ilegítima de totalidade. Tomar todos os possíveis significados de uma palavra e aplicá-los simultaneamente. Por exemplo, em grego, logos. Enarrei rologos, cai rologos em proston teon, cai teos em rologos. Quando você pega o logos de João 1:1, você tem que entender que não carrega todos os sentidos possíveis do grego clássico do período do mundo grego-macedônio. Por exemplo, você pega ali uma construção de como logos era entendido na mentalidade de Heráclito, como razão, palavra e discurso, mas você desconsidera como logos, de fato, ele é usado numa nova abordagem no mundo greco-romano. Olha aí, tem a questão também histórica, onde a palavra logos ela é entendida no mundo greco-macedônio e como a palavra logos era entendida no mundo greco-romano. Nós temos dois períodos históricos onde logos vai ter aplicabilidades e sentidos completamente distintos. E isso aqui deve ser, de fato, trabalhado, tá? Falácia exegética, uma proposta da leitura correta dos textos antigos para a educação na contemporaneidade, que é isso que nós estamos trabalhando na nossa live de hoje. Portanto, nós temos que evitar os anacronismos semânticos, que isso aqui é muito sério. E como podemos fazer isso? Projetar um significado posterior de um texto antigo, nós temos que evitar
Por exemplo, ler conceitos teológicos sistematizados no século XXI em textos hebraicos antigos, isso é um grave erro exegético. Então, já que você quer ter uma proposta correta de se fazer a leitura dos textos antigos para fazer o processo de contextualização para a educação da contemporaneidade, você tem que evitar com que esses erros básicos e crassos aconteçam, tá? E, continuando, nós temos falácias gramaticais. Nas falácias gramaticais, geralmente, aquele que é o exegeta desavisado, despreparado, ele ignora completamente o papel da sintaxe. Por exemplo, uma frase em português normalmente segue a seguinte ordem: sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto, que é o complemento. Por exemplo, Paulo escreveu cartas às igrejas. Analisando sintaticamente essa frase, percebemos que Paulo é o sujeito, escreveu é o verbo e cartas é o objeto direto das ações de quem escreveu, ou seja, Paulo. E as igrejas é o objeto indireto. Então, aqui você percebe que você tem que trabalhar com a sintaxe, para você ter uma compreensão lógica do que, de fato, o texto quer dizer. Então, forças categóricas modernas em construções antigas, que não respeitam esse papel embrionário da sintaxe, cometem erros brutais. Ou seja, superinterpretar tempos verbais. Casson mostra que muitos erros vêm da gramática mal aplicada, não de teologia. Vou repetir. D.A. Carson mostra e demonstra em toda a sua obra que muitos erros vêm da gramática mal aplicada. Às vezes, professor, são pessoas que não entendem a morfologia do prefixo, afixo, radical, sufixo, principalmente na língua grega, onde nós temos verbos com primeira, segunda e terceira, substantivos com primeira, segunda e terceira declinação, porque os substantivos do grego se declinam e os verbos do grego se contraem. Então, nós temos contrações verbais, porque geralmente as estruturas verbais estão na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular, na primeira, na segunda, na terceira pessoa do plural. Então, são os pronomes que estão implícitos na estrutura morfológica verbal. Então, muita gente não entende essa questão. E isso é muito sério. Então, dentro dessas falácias gramaticais, existem outras coisas que são desconsideradas, que são as forças categóricas modernas e construções antigas. Por exemplo, o grego. Você pega o grego do período bíblico, que é o grego, não estou falando do grego moderno da Grécia, estou falando do grego bíblico koiné, do período helênico. Ou seja, no grego, a ordem das palavras da frase pode ser bem diferente da que estamos acostumados em português. Por exemplo, mas os casos, as diferentes terminações das palavras mostram qual é a função de cada uma delas dentro da frase. Ou seja, a pessoa tem que, de fato, conhecer a língua grega, tem que conhecer as declinações e as contrações, as declinações substantivais e as contrações verbais, para se poder fazer um trabalho exegético e conhecer as 10 classes gramaticais das línguas, da língua hebraica e da língua grega. Então, superinterpretar tempos verbais é algo profundamente perigoso para aqueles que desconhecem morfologicamente o termo. Continuo afirmando que Carson mostra muitos erros que vêm da gramática mal aplicada e não necessariamente da teologia, tá? E ainda falando sobre falácias lógicas, aqui está um ponto forte, tá? Nós temos aqui non sequitur, ou seja, conclusão que não decorre do texto. Isso aqui é um problema muito sério. A generalização indevida, há argumentos baseados em silêncio. Por exemplo, o texto não menciona X, logo X não existe. Disse uma vez o grande filósofo Olavo de Carvalho, numa grande conferência, que o maior problema das pessoas, às vezes, da questão desse erro lógico, é que eles desconsideram, isso também é aplicado na falácia exegética pelos falsos exegéticos do Brasil, o seguinte: os não exegéticos, apenas pelo fato de que não ter conhecimento de algo, não necessariamente esse algo não exista. Então, por exemplo, uma pessoa subestima que você está apresentando algo que é completamente desconhecido para ela, que está ouvindo, então ela descarta completamente aquilo e que não existe. Isso aconteceu muito comigo, viu, professor? Eu já disse coisas profundamente fundamentadas em pesquisas linguísticas do hebraico, do grego, exegese, tradições, de uma série de exposições acadêmicas ao longo de muitos anos de documentação, e as pessoas que nunca ouviram o que eu estava afirmando simplesmente diziam que não existe. Então, isso aqui é um grande problema. Já o Craig Osborne, ele já começa a identificar o erro como falha no processo. Enquanto o Carson vai diagnosticar os erros,
o Osborne explica por que eles acontecem. Olha a ajuda que um acaba tendo em relação ao outro. E aí o que tem, o Kurt Osborne acredita que a quebra da espiral hermenêutica acontece quando diz que a interpretação saudável envolve 3 horizontes que são desconsiderados. Por exemplo, o horizonte do texto, o horizonte do autor e o horizonte do leitor. Isso aqui é muito sério. Quando isso aqui é desconsiderado, de fato, acaba acontecendo. Então, a falácia surge quando? Primeiro, o leitor domina o texto de forma subjetiva, tá? Nós temos subjetivismos na leitura de uma determinada pessoa, né? Esse texto aqui eu cheguei à conclusão porque Deus me revelou. Deus me revelou, que isso acontece muito nas igrejas pentecostais e neopentecostais. Eles leem o texto e alegam que a sua interpretação é válida por causa do discurso do Deus me revelou, mas é um discurso sem amparo acadêmico, meramente subjetivo. E esse é um grande problema que acaba acarretando muitas falácias, tanto exegéticas como falácias hermenêuticas. E também tem outra questão. O método que domina o texto é o método do tecnicismo. E isso, de uma certa forma, acaba sendo desconsiderado por aqueles que deveriam estudar a Bíblia de forma mais responsável. E, por último, nós temos a tradição que domina o texto, ou seja, o dogmatismo religioso a partir do olhar do observador finito denominacional. Ou seja, uma visão fenomenológica de um determinado membro de uma determinada denominação. O problema é que alguém que exegeta, ele não é influenciado nem por Igreja Católica, nem por Igreja Evangélica, nem por Assembleia, nem por Presbiterianismo, nem por nada. O exegeta, ele tem que analisar o texto do ponto de vista técnico, tem que ver o que linguisticamente, exegeticamente, a estrutura cultural, histórica, geográfica, religiosa, que transitava em torno da produção daquele texto, realmente queria apresentar ao seu leitor original e como um leitor contemporâneo pode entender esse fato. Então, a questão toda é que a tradição denominacional, ela acaba influenciando negativamente o leitor contemporâneo, porque o leitor contemporâneo está intoxicado de dogmatismos. Isso é muito sério, tá? E aqui nós temos os reducionismos hermenêuticos, que é condenado e rechaçado por Kurt Osborne, e que critica esses 3 elementos. Por exemplo, a exegese puramente histórica. Ele considera que mata a relevância. A leitura devocional ingênua, ele também considera que ignora o contexto. E a leitura ideológica, que é um problema quando você está enviesado por alguma coisa que acaba distorcendo a leitura do texto só para chegar a uma conclusão que você gostaria por causa do seu viés que está viciado e contaminado, tá? Por um determinado pressuposto. Então, esse é um problema. A integração de Casso e de Osborne é algo que deve ser levado em consideração, porque aqui está o ponto mais importante. Casso mostra onde erramos, Casso mostra onde linguisticamente, exegeticamente erramos, e Osborne mostra como evitar esse erro. Então, essas são as 2 obras de maior importância, tá? Que é a falácia exegética de D.A. Carson, ou seja, como a exegese pode ajudar o intérprete de hoje, e nós temos a espiral da hermenêutica, que é uma análise hermenêutica, como de fato deve ser evitado esses erros. Então, essas 2 obras são de maior referência para esse estudo. Princípio central, a síntese teológica. Se fosse resumir tudo em uma síntese ou em uma tese, a falácia exegética nasce quando o intérprete rompe a redação orgânica entre linguagem, contexto e intenção autoral. Isso aqui é sério. Ou seja, ou temos mais direitos, veja bem, ou em termos mais diretos, sem semântica correta, erro de significado. Sem contexto, erro de sentido. E sem método, erro de interpretação. Isso aqui é muito sério. Vamos lá. Então, ainda falando das falácias exegéticas, uma proposta de leitura correta dos textos antigos para a educação da contemporaneidade, nós vamos falar sobre aplicação prática a nível avançado, que, obviamente, você deve aprender para evitar as falácias exegéticas. Ou seja, trabalhar com campo semântico, não com palavras isoladas, que é como fazem seitas como o Adventismo do Sétimo Dia, Testemunhas de Jeová, que pegam ali o texto de Colossenses 1,15 e pega a palavra protótokos e acaba dizendo que Cristo é a primeira criatura criada, porque protótokos ele é usado para pessoas que têm um primeiro filho de muitos, portanto é o primeiro de outros.
Então, ele desconhece ali, né, o significado de protótipos dentro do campo semântico de Colossenses 1,15. Então, pegar palavras isoladas é muito complicado, tá? Priorizar contexto imediato e literário, tá? É isso que você deve fazer. Priorize o contexto imediato e literário. Analise isso, tá? Evitar leituras teológicas antes da exegese. Sabe o que acontece? Eu quero comentar um pouco sobre essa questão de evitar leituras teológicas antes da exegese. O cara lê a Bíblia em português, aí o que ele faz? Ele não sabe nada de hebraico, grego e aramaico. Não sabe nada das línguas originais. O que ele faz? Ele vai ler ou os comentários da Bíblia de estudo, ou os comentaristas, né, do Antigo e do Novo Testamento, seja aquele comentário da série Cultura Bíblica, ou seja aquele comentário de William Karen Taylor, né, aquele comentário também que tem de William Hendricks, ou o comentário do Champlin. Aí as pessoas leem os comentários, ou seja, faz leituras teológicas, mas eles não sabem o que está embasando a exposição teológica daqueles determinados comentaristas. Então, evitar leituras teológicas antes de se aprender a fazer exegese. Você tem que aprender isso, então vai ter que estudar. Manter a espiral hermenêutica ativa sempre. Sempre pegar o que é ensinado tecnicamente de forma teórica e fazer isso de forma em prática. Tem que se praticar. E submeter as conclusões à coerência lógica. Ou seja, será que as conclusões que eu cheguei, elas ferem os padrões da lógica ou corroboram todos os elementos lógicos, filosóficos que devem ser elaborados? Então, um professor que está aqui comigo, ele é formado em filosofia, ele sabe quanto a questão da lógica é importante para o filósofo, né? E existem muitos filósofos linguistas e que trabalham com o aspecto linguístico justamente por causa de fato que não está desassociado da lógica. E aí, a gente ainda na falácia exegética, uma proposta da leitura correta dos textos antigos para a educação na contemporaneidade, nós fazemos o fechamento da seguinte forma. Carson nos ensina a não cometer erros técnicos, enquanto Creighton Osborne nos ensina a não interpretar de forma descontrolada. E juntos eles apontam para uma leitura madura, uma exegese que é linguisticamente rigorosa, como o D.A. Carson ensina, e hermeneuticamente consistente, como Creighton Osborne ensina. Então, aqui eu quero agradecer esse momento especial de poder discorrer sobre vocês, para vocês, sobre esse assunto, e a gente estar agora aqui, de uma certa forma, agradecendo a oportunidade que Deus nos deu para a gente poder fazer parte desse grande projeto, né? É um projeto maravilhoso, pelo qual eu fui convidado, para mim é uma honra saber que a gente sempre está aqui para participar de tudo isso. Gostaria que o professor falasse. Estamos aí com 37 minutos de live, quase 40 minutos, e eu acredito que foi falado em tempo hábil. Fique à vontade. Pode ligar seu áudio, professor. Muito bem, muito bem. Obrigado, professor. Satisfação muito grande tê-lo como um dos palestrantes do 5º CONEC, 5º Congresso Nacional de Educação para a Contemporaneidade. Já deixamos aqui o convite aberto para Vossa Excelência novamente, para o próximo. Nós vamos estar precisando também da sua participação nesse nosso próximo congresso, tá bom? Grande abraço. Sempre queremos desejar coisas boas para você, para a sua carreira acadêmica, que é de uma importância extraordinária para o Brasil e para todos aqueles que nos acompanham também em outros países. Como participação muito grande nos programas de televisão, como também o programa Vejam Só, e muitas outras participações e outros eventos de grande porte do nosso Brasil. Então, é o que nós desejamos, em nome aqui da nossa editora Amplamente, nós desejamos sucesso acadêmico para a sua carreira profissional. Um grande abraço. Boa noite. Valeu. Boa noite a todos. Quero agradecer também a oportunidade e até o próximo vídeo, a próxima live. Um abraço a todos. Eu agradeço a todos a presença em nome de Jesus. Um abraço.